Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isto, claro, depende da hora que nos estiverem a ver ou a ouvir. Eu sou o Luís Moura e, como habitual, estou com o meu colega e amigo Diogo Soares para mais um episódio do Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Diogo, boa noite para nós. Ah, Antes de mais, temos que mudar esta intro porque já não cativa ninguém. E essa é mais minha responsabilidade do que tua. Mas em segundo lugar, estamos aqui se calhar para aquele que deverá ser um dos melhores episódios deste ano, não porque, não porque neste domingo tínhamos tido a oportunidade de assistir à melhor corrida do ano, mas sim porque assistimos à pior e por isso estamos livres para cascar na direção de corrida, na FIA, em tudo o que envolve decisões administrativas e políticas. Diogo, boa noite. Antes de irmos a qualquer análise da corrida em si, se é que essa corrida existiu, o que é que tu achaste este fim de semana? Uh, e outra pergunta, este é mesmo o caminho que a Fórmula 1 deve seguir? Bem, boa noite, Luís. Cumprimento todos que nos estejam a ouvir ou a assistir. E de facto, para começar, se calhar temos de medir as palavras. Não vai aparecer aí um Mohammed Ben Sulayem a distribuir multas a torto e direito ou a distribuir penalizações. Uh, Portanto, ora bem, é difícil. Se eu tivesse que quantificar este grande prémio numa só palavra, era difícil arranjar uma palavra diferente do que tédio. Foi um tédio. Foram ah, sensivelmente 2 horas de um domingo. Ou melhor, permita-me até resumir o domingo. Eu vi uma excelente corrida de MotoGP. Aliás, vi uma excelente corrida de Moto2 primeiro. Antes disso, tinha visto uma grande confusão na Fórmula 2. Depois passei para o MotoGP e foi uma excelente corrida de MotoGP e eventualmente uma das melhores do ano. E quando chega à Fórmula 1, a corrida acaba na curva 1. Acaba na curva 1, como praticamente sempre. É de facto grave como é que a FIA foi inventar mais uma forma de alegadamente os pilotos serem obrigados a dar à sola. E basicamente aquilo que lhes mandou fazer é, ó meus meninos, façam exatamente o mesmo que fizeram até aqui, mas desta vez têm que parar 2 vezes. É que foi exatamente isso que aconteceu. E os pilotos fizeram o que faziam antes, que foi andar a passo de caracol, a tentar poupar ao máximo, para tentar eventualmente retardar ao máximo as paragens e fazer, pronto, lá está, fazer uma mistura de estratégias, mas vimos o Lawson a atrasar ritmo para o Adjar poder não ser prejudicado das paragens das boxes. Vimos o Sainz a fazer o mesmo. Entretanto, vimos até a Mercedes a fazer o mesmo com o Russell, como se a Mercedes até tivesse nos pontos na altura. Portanto, é mais uma inutilidade que a FIA decide inventar. E é preciso perceber que não é com inutilidades que se resolve o problema de Mónaco. É de facto com medidas a sério e não me parece que os senhores que neste momento estão no fundo, tutelar o organismo estejam capazes disso. Sim, eu acho que para início da análise temos que perceber uma coisa. Enfim, se queremos que a Fórmula 1 corra em Mónaco, no Mónaco, no caso, por toda a sua história, por tudo aquilo que o Mónaco significa, pelo glamour, uh, por algo que é mítico, por ser uma das provas mais importantes da história do desporto motorizado, por fazer parte da Tríplice Coroa, que é ganhar Mónaco, que é ganhar 500 milhas de Indianápolis, que é ganhar 24 horas de Le Mans, aquelas provas que todos os telespectadores, que todos, mais do que telespectadores, amantes do desporto motorizado, olham no início da temporada e marcam nos seus calendários as suas datas, temos que perceber uma coisa, que é
vamos ter uma corrida chata. Porque o Mónaco é um sítio sem ponto de ultrapassagem, cada vez menos, principalmente pelo evoluir dos carros, que os fazem ter uma outra dimensão, por ser mais difícil ultrapassar, temos que perceber que nós não vamos conseguir ter uma corrida no Mónaco, como por exemplo temos no Bahrein, ou temos em Barcelona, por exemplo, que é na próxima semana. Isso é um compromisso que temos que fazer e que temos todos refletido, em princípio não, principalmente a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, e também a Liberty, que é, queremos correr no Mónaco, temos de perceber que vamos ter um conteúdo televisivo mais fraco, menos entertainment, e que se calhar quem vai assistir ao Grande Prémio do Mónaco são só os verdadeiros fãs da Fórmula 1 e não qualquer pessoa que esteja a fazer zap nos canais de desporto num domingo à tarde. Mas por outro lado, temos, na minha opinião, claro, a melhor qualificação do ano. Um, Porque em nenhum outro grande prémio, em nenhum outro circuito, nos sentámos sábado às 3 da tarde no sofá, a ver na televisão ou de outro qualquer aparelho, dispositivo móvel, uma qualificação ao sabermos que quem ganhar aquela pole position tem 90% de probabilidade de ganhar a corrida. Não vemos em outro sítio os carros andarem tão rápido e tão perto dos rails durante toda a pista como no Mónaco. E portanto podemos ver o copo meio cheio ou menos vazio, que foi uma grande seca a corrida de domingo, foi eu adormeci duas outras vezes, confesso. Adormeci e acordei por sorte quando ia a ver as paragens. Que tive completamente atento na qualificação, estive, porque é para mim um dos momentos altos da temporada, é sentarmos no sábado e vemos, ok, agora é a qualificação do Grande Prémio do Mundo. E como, por muito que os pilotos falem, por muito que os pilotos critiquem, por muito que as equipas também o façam, basta ver a reação da McLaren do lado no horizonte. O brilho nos olhos de Norris por ganhar o Grande Prémio mais chato da temporada. É o Mónaco. Quer dizer, é este compromisso de que falo, o olhar também do Zac Brown, que como team principal terá também um papel ativo como tem todos os outros team principals, que percebo que se calhar não é tão vantajoso a nível financeiro para eles terem uma corrida destas, mas que ganhar a Mónaco tem outro significado. Quer dizer, é quase como um bocadinho no futebol. Na Fórmula 1 também se diz que ganhar tanto faz o grande prémio que se ganha, porque ele vale 25 pontos e é uma vitória. É diferente ganhar Miami, é diferente ganhar o Mónaco. E portanto, se queremos continuar a ter o Mónaco, se queremos continuar a falar desta forma no desporto motorizado, com toda esta mística, acho que o Mónaco deve permanecer no calendário, por muito chata que seja a corrida, que eu também acho que é, também acho que foi. O que não ajuda nada, já te passo a palavra de ouro, foi esta estupidez. E desculpem a expressão, mas é mesmo uma grande estupidez obrigar os pilotos a pararem duas vezes na box. Tivemos uma corrida mais entediante do que aquela que tivemos no ano passado, na minha opinião. Tudo bem que o Norris, o Leclerc e o Piastri acabaram juntos. Isso acontece sempre no Mónaco, quando o piloto da frente quer deixar de andar, porque no Mónaco ter o piloto de trás, o segundo classificado atrás do primeiro classificado ali colado, se calhar é a melhor vantagem que se pode ter, porque não há hipótese de ultrapassar. E, portanto, esta obrigatoriedade de duas paragens é absolutamente surreal, porque vemos, por um lado, os pilotos da Mercedes, e já lá vamos com mais detalhe também falar destas questões também algo políticas, mas temos os dois pilotos da Mercedes a fazerem uma estratégia anedótica, no sentido de, ok, fizemos uma qualificação, isto que se lixe, e vamos ver se calhar aqui um ou dois safety cars a acabar a corrida e pode ser que dê para subir nos lugares. E depois temos pilotos como, por exemplo, o Adjar, penso que o Adjar e até o Lawson fizeram isso, que foi, fazem um bom primeiro cinto médios ou duros, duram algum tempo, param nas boxes, dão outras voltas de macios e voltam para duros e ficam exatamente na mesma posição. Não resultou esta estratégia da FIA. Mais valia ter deixado as coisas como estavam e assume-se o Mónaco tal como ela. Sim, o problema de modo é que não é fácil de se resolver e isto, permita-me fazer o paralelismo aqui com a política, isto é como só os problemas que existem na habitação, não só isto não é com uma política que do nada tudo vai, ou com uma medida que do nada tudo vai ficar melhor, de um dia para o outro e de um ano para o outro.
mas é preciso, de facto, agir com vários mecanismos de forma a poder mitigar enfim, estes incómodos, porque na verdade são incómodos. E eu faço as suas palavras as minhas. A qualificação foi incrível, como é sempre. E eu acho que a qualificação só faltou o drama de um piloto, que no caso foi o Norris, fazer na altura em que já tinha a primeira posição, bater, ou, ou quando perde na altura, provisoriamente para o Leclerc, chegar à última curva com dois setores a roxo e voltar a bater. Só faltou esse tipo de drama, mas lá está. Foi uma qualificação à Mónaco, foi decidida nos últimos instantes, nos últimos metros, a ir buscar os metros ali ao lado, a beijar os rails. E isso é Mónaco. Isso toda a gente quer. Agora, quer dizer, a solução para a FIA é colocar os pilotos a fazer mais uma paragem nas boxes. Não os impede de irem lentos. Mas, por exemplo, eles podem ter mecanismos que impedem os pilotos de irem a uma velocidade lenta, tais como aquela regra dos 107%, que há para a qualificação poder adaptá-la para a corrida. Por exemplo, querem mais espaço para ultrapassar, diminuem o tamanho dos carros. E por que não, né? Por que não fazer alterações ao traçado? Que é importante. Pode ser necessário, é difícil, mas as únicas alterações, e eu fui mesmo verificar isto. As únicas alterações que existiram ao traçado, desde 1950 até cá, foi a chicane no complexo das piscinas, que em 1950 não existia, e por exemplo em 1980 já existia, e foi nos anos 70 que aquele complexo das piscinas foi construído. E só houve essa alteração ao traçado porque de facto meteram ali um edifício, piscinas e tudo aquilo que envolve à volta das piscinas, diria que do género de piscinas municipais, mas não será bem igual. E só por causa disso é que obriga a fazer ali um contorno. De resto, não houve mais nenhuma alteração ao traçado de Mónaco. Houve ali uma adaptação também nas últimas curvas, na Rascasse e na Antonino Nogueira, que antes eram assim, ganchos, né? Os hairpins assim, quase, quase perfeitos. E agora é fazer uma coisa assim, pronto, mais ao largo, mas isso é porque passou de uma rua, né, de uma via para outra, no fundo. Foram estas alterações. Não tentamos procurar formas seguras de criar, por exemplo, de apagar, deixar de ter ali a chicane do Porto, mas criar uma forma segura dos carros chegarem à curva seguinte, terem espaço para não baterem nos rails a uma velocidade ainda maior. Não tentamos explorar noutras zonas da pista, se calhar, ao invés de curvar para a direita, curvar para a esquerda e ver aquilo, no que é que aquilo pode dar e voltar depois ao traçado, porque depois o Grande Prémio aquilo é um Grande Prémio de 3.700 metros. Não é? Porquê é que não podemos tentar arranjar mais 300 metros? Mais 500 metros? Não muda nada. Além de. Mas isto até traçado até pode ser o mais complicado. Há coisas mais simples. Que é diminuir o tamanho dos carros. E o tamanho dos carros vai diminuir na próxima época, mas sabemos que não vai diminuir o suficiente. Sim, acho que essa é mesmo uma questão essencial, não só para o Mónaco, mas para todo o campeonato. Quanto menores forem os carros, mais possibilidade de ultrapassar há, mais entusiasmados ficam as corridas. E portanto acho que também poderá ser muito por aí.
mas quer dizer, acho que a FIA está muito perdida. A FIA, a Liberty, quem trata da imagem da Fórmula 1, está muito perdida. E cada vez mais se esquece que a Fórmula 1 são corridas. Não são filmes de ficção, nem séries de ficção. Eu não posso deixar de fazer um comentário, neste caso negativo, mas um, avisando a priori que nada isto é qualquer tipo de crítica às pessoas envolvidas, mas eu não acho muito aceitável. E a mim custa-me engolir um bocado que, por exemplo, neste último grande prémio, no Mónaco, no sábado, e até no domingo, mas no sábado, o Lando faça a pole position, faça uma volta absolutamente brilhante, que tirou o primeiro tempo a uma volta também ela brilhante do Leclerc, e que mal isso aconteça, em vez do foco da imagem, da realização, olha, estar no Zac Brown, estar nos homens da McLaren, estar no piloto mais uns segundos, estar nos adeptos que realmente estão a sentir aquilo que é o entusiasmo, aquilo que é a velocidade da Fórmula 1, o foco vai para a namorada de Norris, por acaso é portuguesa, mas como foi ao longo toda a qualificação para a namorada de Charles Leclerc, que eu confesso que não sei o nome, ou como vai para a namorada do Sainz quando lá está. Quer dizer, isto é uma coisa que a mim me custa um bocado engolir. Não porque filmes namoradas, não é nada pessoal de todo, não é qualquer tipo de crítica a esse nível. É só porque isto é a prova de que cada vez mais parece que há uma transferência do ângulo do Drive to Survive para o Grande Prémio, para a realização televisiva em si. Um, eu não percebo. A Fórmula 1 não é uma novela, nunca foi, sempre foi corridas. Temo que agora se esteja a caminhar um bocadinho para um precipício que é difícil de dar a volta. Da mesma forma em que se faz grandes prémios em Miami e se faz grandes prémios em Las Vegas, é difícil de perceber. É mesmo muito difícil de perceber. A Fórmula 1 não é um show. A Fórmula 1 quer dizer, a Fórmula 1 é um show, mas é um show porque existem corridas, não é um show porque se mete música ou se filma modelos rodados. Diogo, mas Sim, indo. sim, e deixa-me só, Sim, deixa-me só completar. E eu concordo plenamente com essa análise da parte com todo o respeito às companheiras ou companheiros dos pilotos, das pilotos, de qualquer tipo de modalidade do desporto motorizado. Mas não é isso que me importa. Não me importa ver que a namorada ou o namorado estão completamente emocionados. Isso para mim é absolutamente normal. Né, se está ali a apoiar, se calhar se sente aquele momento, e aquele momento especial para o companheiro de uma forma absolutamente especial, tanto quanto ele, é normal haver essas reações. Mas não é relevante. A McLaren é a equipa que mais vezes venceu no Mónaco. 16 vitórias. Já a contar com a de ontem. Mas aliás, até aí tinha 15 vitórias. Portanto, é natural que no Mónaco haja muitos adeptos da McLaren que têm muita mais relevância do que a namorada. Eu vou dar um exemplo. No MotoGP, quando o piloto vence, a namorada aparece, ou a namorada, ou a companheira, ou a mulher aparece, porque ela está lá no meio da box onde está a equipa. E eles não estão a filmar as companheiras, estão a filmar a equipa, estão a filmar os engenheiros, os mecânicos, o- os diretores de equipa. Ontem na IndyCar vimos o Alex Palou a ganhar e tu só viste a família dele uma vez. pode. Foi o pai dele aos saltos com os mecânicos e os engenheiros E do depois, seu carro. e depois a esposa, a companheira, não sei, a filha que estava no pódio. Sim, Ah, mas que essa também é uma tradição de indicar não há, nas 500 milhas de milhas. mas não há uma imagem, não há uma câmara que vá procurar Tem, claro. as Eles têm companheiras. uma câmara, que As é compa- isso. Eles sim, têm uma câmara para isso. as companheiras é que acabam por Elas ser têm uma câmara. envolvidas. Sim, as companheiras nas outras categorias é que são envolvidas no meio das equipas, no meio dos festejos. Não tem ninguém a ir atrás a ver onde é que estão. Olha, tal, e vou focar ali porque ele fez uma ultrapassagem, porque ele fez uma volta mais rápida, porque não sei o quê.
E isso Quer não é dizer, enriquecedor para nada. sendo um grande prémio no Mónaco, um sítio onde muitos ex-pilotos continuam a viver. Se calhar tínhamos lá, ou certamente teríamos, o Prost estava lá, por exemplo. Teríamos lá outros tantos grandes nomes da Fórmula 1, mas prefere-se gravar a Maggie Corseiro ou gravar aqui com a Cerqueira Gomes ou isso, e refiro estas personalidades portuguesas porque não sei o nome de outras, sinceramente não sei o nome de outras companheiras. Deixa-me só. Tu falaste aí do Alan Prost. e Deixa-me só, Há toda a só mesmo para situação com, terminar. com, com, Sim, com o capacete do Senna. Não é? sim. Por exemplo, é muito mais relevante estar lá um ex-piloto, por exemplo, no caso o Alan Prost, e ter uma câmara a apontar para o Alan Prost. E quando o Norris faz aquela volta de qualificação e conquista a pole, voltarem a câmera para o Prost e ver o Prost a ter um sinal de aprovação, de quem está impressionado, porque isso de facto é muito mais relevante para o piloto que acaba de conquistar aquilo do que a sua companheira estar contente. Sim, olha, e estarmos com cerca de 20 minutos de episódio e estarmos a falar de namoradas de pilotos de Fórmula 1, isso prova o quão chata foi esta corrida e o quão pouco temos para falar. Ah, mas mas em relação a esta questão, Diogo, há aqui outra, algo que me faz um pouco confusão, que também é a forma como. Eu já fui referindo um pouco na primeira intervenção que tive, mas é a forma como parece que ninguém se importa. E quando eu digo ninguém, refiro todos aqueles que fazem parte da bolha da Fórmula 1 e retiro aqui os fãs no desporto motorizado. Os fãs do desporto motorizado, repito, não os fãs desta imagem da Fórmula 1, mas parece que quem está dentro dessa bolha não se importa e que está super confortável com isso. E isso deixa-me algo incomodado, porque ontem foi, já falaste aqui do Alex Palou. Um, ontem foi um dia de. Quer dizer, este último fim de semana de maio é sempre muito especial. Este último fim de semana completo de maio, ou penúltimo, é sempre muito especial porque há Mónaco e há Indy 500 sempre no mesmo dia. E a mim deu-me uma grande. Por um lado, deu-me alguma satisfação porque foi uma grande corrida da Indy 500. Mas por outro lado, enquanto falo de Fórmula 1 e sendo aquela categoria do desporto motorizado que mais emoções me suscita, ao ponto de estarmos aqui semanalmente ou sempre que há corrida a discutir Fórmula 1, deixa-me um pouco triste. Quer dizer, eu vejo ali uma grande prova em que há o show americano, em que há todas as tradições, em que há o cantar à capela do hino nacional, em que há os aviões da Força Aérea a sobrevoarem a pista, em que há o driver Leite derramado. start your engines, em que há o leite derramado, em que há as croas, em que há tudo. Há todo este show, há Há todo este até, espetáculo. até, há até aquele ramo de flores que fica O ramo de estrategicamente ao flores, lado da exatamente. pista para os... Exatamente. Aquilo Há, tem um há, simbolismo, mas é engraçado. há todo este show, mas que é um show de tradição e que é vermos ali milhares de americanos completamente malucos que dançam e que cantam antes e depois da corrida, mas que quando há corrida estão interessados na corrida, estão interessados nos carros, não estão interessados nestes fediveres, nestes extras que muito pouco interessam e que são novelas mexicanas ou que são novelas de qualquer país, mas que não são desporto motorizado. E eu tenho isso foi um contraste tão grande que, por um lado, me entristeceu. Quer dizer, eu vejo ali uma coisa eu confesso que eu, para a corrida da Fórmula 1, liguei aquela porcaria da televisão 5 minutos antes. Enquanto na Indy, mal começou a transmissão no canal que eu transmitiu em Portugal, que foi a Sport TV, mal começou a transmissão, estive a acompanhar, ver todas aquelas rotinas, ver que na grelha de partida, quando a realização está a filmar, não filma as celebridades, não dizem, olha, está aqui sei lá, o Zidane, o Schimmer, está aqui piloto X, que estão a falar com o Tony Kanaa, por exemplo, ontem, na Indy 500, não estão a falar com qualquer tenista que está ali para aparecer e para tratar da sua imagem porque está na moda. Sim, sim. Mas pronto, já. Subscrevo, Sim, subscrevo sim, já. na totalidade e repara, ah,
são duas formas de ver o entretenimento, Sim, sem dúvida. certo? São os americanos que só se interessam pelo show, quer seja no desporto, na cultura, na Aham. música, nas artes, pá, no jogo, até em jogos de lacrosse, uma coisa que ninguém joga em Portugal, mas que eles conseguem arranjar entretenimento. E vamos comparar com o tipo de entretenimento que a Fórmula 1, enfim, está a ter. Sim, E acho que depois as imagens falam por si. falam sim, senhor, e falam também as corridas. Mas temos que ir à prova em si. Ahm, Qualificação, já fomos fazendo a análise também com a grande volta que o Norris faz, esse apoio, quer dizer, aqui na qualificação. Há muito pouco a analisar, a não ser se calhar aquilo que é a prova de que no Mónaco normalmente as equipas do topo estão mais próximas e lutam todas pela pole position, não foi isso que aconteceu, mas depois na corrida é uma corrida sem história, não é? Sim. E deixa-me dizer que me choca-me mesmo pilotos terem levado às 2 e 3 voltas de avanço dos líderes. Eu acho que é. No caso foi até só o Antonelli que levou 3 voltas, mas até ao Isaac Adjar, portanto até o sexto lugar, todos levaram com voltas. E acho que isso não é uma boa imagem para a Fórmula 1. O Hamilton fica a 51 segundos da liderança. Sim, deixa-me só, O, o desculpa, Ver- deixa-me só interromper-te. Ele a certa altura está a perguntar ao engenheiro onde é que está o Leclerc, a quantos segundos é que o Leclerc está, porque estava com medo de ser ultrapassado pelos primeiros classificados. Eu acho era uma preocupação legítima do Hamilton, porque não era, ou seja, se isso acontecesse, não era um acontecimento verídico. Como não é ter pilotos a levar 2 e 3 voltas, isso não iria acontecer, 2 e 3 voltas, não iria acontecer em outro grande prémio. Mas acontece ontem no Mónaco porque foi uma coisa surreal. E repara, tu não tiveste um safety car. Tu tiveste um virtual safety car quando, quando, quando o Gasly teve aquela infelicidade com os travões, que depois Grande gestão. podia ter provocado um acidente ainda pior. Com a cola a Mas lá pinto. está. Sim, mas com o Colapinto e até com o Tsunoda. Mas repara, não é algo que dê para culpar o piloto. Até que eu achei muito bizarro que ele foi chamado aos comissários e levou uma reprimenda. Eu vou ser sincero, eu vi o papel da decisão e eu, quando vi que havia uma reprimenda, não me apeteceu ver a razão para levar uma reprimenda, porque o que é que era necessário ele fazer? Não travar? Pronto. Se calhar se ele não travasse não percebia que não tinha travões, então. Enfim, é mais uma coisa cómica que vem da FIA. Mas de qualquer das formas, não, eu acho que a falta de acidentes, e não desejando que haja acidentes, mas a falta de acidentes num circuito de citadino é muito reveladora daquilo que os pilotos andaram a fazer, que foi a passear. Tiveram a fazer um passeio, uma procissão no Mónaco, a expor carros para os Mbappés, Courtois, Sofias Vergaras da vida, apreciarem um pouco. Para o Jeff Bezos estava na box Para da o Jeff, Ferrari. para o Jeff Bezos, que é outra personalidade que é extremamente interessante para Sim, uma corrida. completamente. Completamente. Eh, enfim, Pá. Olha, o gajo ainda se vai lembrar de fazer uma série qualquer para a Prime. E não, pronto, mas, vamos ter que mas, levar repara, com. mas, Mas mas até se calhar não repara, seria mau, porque a Prime normalmente estes conteúdos desportivos trata-os melhor que a pois, Netflix. então deixa-me até dizer uma coisa. Saiu na semana passada uma série sobre o Dale Earnhardt, que foi um dos melhores pilotos da história do NASCAR, e são 4 episódios que estão. Aliás, só vi 2 até agora, mas estão fenomenais.
Portanto, é só isso que eu quero dizer, e é da Prime. Portanto, se o Jeff Bezos for para lá negociar Fazer bom o drive, conteúdo. o drive to Survive para a Prime, eu estou do lado dele. É raro estar do lado de Jeff Bezos, mas neste Passa caso a ser um estou. gajo correto e até pode convidar o meu seguinte fã para fazer parte da série. É, Brincadeira à parte. isso Um, já se pode evitar, mas sim. enfim. É uma corrida do Norris que é de controlar. Um, é a tentativa máxima de não cometer nenhum erro. Teve esse mérito, conseguiu levar o carro sempre bem controlado durante todas as voltas da corrida. O Leclerc faz também uma excelente corrida porque tenta ao máximo não consegue. O Piastri faz uma excelente corrida porque tenta ao máximo não consegue. O Max Verstappen, repito-me, faz uma excelente corrida, não consegue mais do que aquilo. O Hamilton é o principal vencedor porque ganha duas posições por causa de uma grande estratégia da Ferrari. Uma Sim, boa estratégia da Ferrari, porque consegue encontrar ali um pedaço de pista limpo para colocar o Hamilton duas posições à frente com o mesmo número, com todas as paragens já efetuadas. A Ferrari tem esse mérito, quer dizer, e depois são brincadeirinhas, quer dizer, é uma coisa absolutamente surreal. Um, não há, quer dizer, é porque eu acho que eles ao tentarem fazer toda esta estratégia, ter duas paragens, para tentar transformar o Grande Prémio do Mónaco, se não há aqui o espetáculo e disputa em pista, a disputa na estratégia, quase como se o Grande Prémio do Mónaco fosse um qualquer, uma qualquer competição, qualquer prova do Mundial de Xadrez que deve existir, quer dizer, era tentar ali levar a estratégia ao máximo. Acho que as equipas exploraram da única forma que podiam fazer, que era tentar descartar-se dos pneus mais macios o mais rapidamente possível, as que a fizeram, tentar começar duas ou médias e estender, ver se havia algum safety car para tentar minimizar a paragem na pista. Não conseguiram, não houve grandes acidentes que também animassem essa situação, como tu disseste, não desejando que ninguém se magoou, mas às vezes estas coisas fazem parte e animam um bocadinho as corridas, porque poderiam aqui misturar a ordem, não aconteceu. Um, para mim, nesta luta pela vitória, eu acho que não há grande história, é arrumar o assunto e partir para o próximo e esperar que Não, e no deixa-me, Grande Prémio de Silverstone seja melhor. nós temos sido bastante críticos com o Lando Norris, nos últimos episódios devido à ineficácia, ah, que demonstrou até ontem, ou até sábado, até, mesmo em qualificação e depois em corridas que ficava francamente atrás. Ah, desta vez temos, pelo menos eu tiro-lhe o chapéu porque faz a qualificação que faz e porque gera muito bem a corrida e acho que o mais importante na altura de fazer as dobragens. E há ali houve vários momentos em que as dobragens são feitas pá, ali a um pelotão de 7 ou 8 carros, todos juntos. E ele não vacilou de maneira nenhuma. Perdeu tempo como enfim, isso é inevitável. Isso também não dependeria dele. Se apanhava um piloto no hairpin, o piloto também não lhe ia ceder ali a posição logo. Portanto, ele ia perder e era inevitável. Mas ele acaba por manter a cabeça fria, passa muito bem pelos pilotos, não erra a passar pelos pilotos, não foi intempestivo, não foi compulsivo, no fundo, foi bastante ponderado e acho que é se lhe tirar o chapéu. E é muito provável que esta vitória acabe, acabe por catapultá-lo para um campeonato mais interessante, no fundo. Sim, para uma disputa para uma disputa mais disputada, faça a redundância, mas pelo menos mais taco a taco com o Piastri. É verdade aquilo que disseste, Diogo. Temos vindo a ser algo críticos ao Lando Norris, mas acho que também tem refletido aquilo que foi a temporada do Norris. Acho que essas críticas foram sempre ajustadas, mas de facto ele surpreendeu-me este fim de semana porque foi muito consistente, fez uma volta que eu não estava à espera. O calcanhar daqueles esta temporada dele tem sido muito a qualificação. Conseguiu qualificar-se melhor que o Piastri, fez uma boa corrida.
E está de parabéns por isso. Não termos falado da vitória, não termos falado da disputa, foi porque não houve, não foi porque o Norwich não seja merecedor dessas palavras e, portanto, realmente dar ênfase a essa situação de que o Norwich realmente mereceu e que isso poderá significar um relançar do campeonato, pelo menos a nível emocional, que o Norwich esteja mais capaz, ganhe mais confiança para disputar com o Piastri. Eu torno a dizer que ainda assim eu acredito que o Piastri é aquele que mais facilmente poderá vir a ser campeão do mundo, pelo menos neste momento, na minha opinião, não só porque está à frente, mas também porque tem sido o piloto mais completo, é o mais capaz de o fazer. Diogo, os destaques desta corrida, sem ser nesta luta pela vitória. Eh, Acho que houve alguns destaques, mas eu queria destacar um ou dois, porque eu não sei de que forma é que ia dizê-los. Mas o primeiro era para o Isaac Hadjar. Qualifica-se em sexto, parte quinto com a penalização do Hamilton, termina em sexto. Ah, eu sei que neste momento é muito fácil apontar o Kimi Antonelli como rookie do ano, também derivada às condições que tem para pontuar, para trazer bons resultados. Já fez uma pole position, se bem que é uma pole position que enfim, vale o que vale. Ah, mas acho que não podemos tirar o Isaac Hadjar da discussão de rookie do ano, porque ele tem muito menos condições e é o segundo melhor piloto da Red Bull. E eu, por exemplo, queria também aqui destacar, além do Hadjar, a Racing Bulls como um todo, como uma equipa, porque o Lawson também faz uma excelente qualificação, faz uma excelente corrida. Uh, Pontuação dupla, se não me engano, Sim. foram Acho que 12 pontuou os pontos dois. que a E, Racing e, Bulls conquistou. Exatamente, são 12 pontos que conquista. Uh, e acho que são. Quando há eleições, há muita questão de quem são os vencedores e quem são os vencidos. Eu acho que o Racing Bulls acaba por ser um dos vencedores do Grande Prémio, sim, porque faz mais pontos no Mónaco do que tinha feito até agora na temporada. Para destaque negativo, e muito rapidamente, Tsunoda. Porque eu podia apontar os Mercedes, seria óbvio, mas o Tsunoda ainda não brilhou como é. Não, ou melhor, eu acho que o Tsunoda está muito inconsistente na Red Bull. Ainda não, sim. não teve Olha, parece que não trocou de momento. carro. Sim, parece que não trocou de carro. Aliás, ele pontuou mais. Até posso estar enganado, mas ele pontuou tanto ou mais na Racing Bulls quanto aqui. Olha, Portanto, eu pontos do Tsunoda na Red Bull lembro-me no Bahrein, na estreia. Ah, onde é que pontuou mais? pois eu teria de fazer aqui uma pesquisa rápida para confirmar. Então tem Mas, maus caminhos. eh, mas enfim, ainda não se destacou. Claro que o carro é problemático, claro que o carro tem problemas, é um carro que precisa de ser muito trabalhado, mas assim, ao ponto de não estar sequer em luta com o Kimi Antonelli, por exemplo, que também teria mais dificuldades, enfim, com o Hamilton, que até tem tido bastantes dificuldades, apesar de agora começar a fazer umas belas corridas, tem tido dificuldades também. O Tsunoda está ainda pior. E deixa-me só fazer uma correção. O Tsunoda pontuou em Miami, fez o sexto na sprint, pontuou também no Bahrein, na estreia, eh, pontuou em Imola e pontuou também em Miami na corrida principal. Portanto, são, Bem, pá, se não me engano, são 6 pontos. São 6 pontos em 10. Portanto, é enfim, definitivamente, é definitivamente melhor do que o arranque do Lawson, mas eu acho que não é aquilo que se esperava. Esperava-se um bocadinho mais do Tsunoda. E acho que os japoneses também têm que trabalhar mais para garantir um lugar da Fórmula 1 no próximo ano.
porque é capaz de Sim. andar aí um rapaz chamado Adjar a morder-lhe os calcanhares, e depois temos um Roré Maria Martin na Fórmula 2 que está desejoso, piloto Red Bull está desejoso de ter um lugar na Fórmula 1 naquilo que é a Vicar, ou a Racing Bulls, não, agora acho que é a Vicar ou Racing Bulls. Eu confundo sempre os nomes das equipas B da Red Bull, principalmente às 10 e tal da noite de uma segunda-feira, final de A partir semestre. do momento em que aquilo, a partir do momento que aquilo deixou de ser Toro Rosso, perdeu um bocado a identidade. E foi para o Portanto, AlphaTauri. é, E olha, não os meus sei. destaques. Positivo, tenho que concordar contigo. Em relação ao Jar, subscrevo completamente as palavras. Surpreendo-me, bastante surpreendido com este início de temporada do Adjar, que já está aqui a caminhar para o meio da temporada, mas com grandes provas de rapidez, consistência. Eu acho que eu sempre reconheci rapidez no Adjar, nunca reconheci consistência, e agora consigo finalmente perceber que ele também conseguiu adotar essa consistência e essa força anímica que é muito importante, porque recordemos aquilo que é a sua estreia na Austrália. Ele bate, absolutamente desconsolado, prova a seguir, pumba, está nos pontos na China. Mónaco, uma pista em que é necessária muita confiança, ele tem ali uns problemas no treino, bate, e aí está a pontos com grande categoria. Dar só também aqui a ressalva de que é um elogio para o Adjar, é um elogio para o Lawson, é um elogio para a Racing Bulls. Uma grande estratégia, conseguiu colocar os dois pilotos nos pontos. Joga muito bem na defesa da posição da Adjar através do Lawson, mesmo assim não comprometendo a corrida do australiano, e portanto acho que isso realmente merece aqui um, um destaque positivo. Destaque negativo, Mercedes, por aquilo que enumeraste, pela falta de interesse na corrida, quase que pareciam ali a uma certa altura da corrida, foi levantado pelo menos essa questão onde eu estava a assistir aqui em Portugal no DAZN, que aquilo até parecia a certa altura, e eu concordei, também estava a corroborar nessa narrativa de que seria aqui até uma jogada política, de dizer nós não queremos saber desta porcaria, Sim, sim, e sim, portanto, sim. não sei se foi isso ou não, provavelmente nunca vamos saber totalmente, mas quer dizer, é uma corrida completamente pouco profissional da Mercedes. Aquele gesto do Russell, vocês fazem estas notas aqui na chicane do Porto, aí eu passo isto à frente e depois não dou a posição porque eu sou rebelde e depois vou pagar o jantar ao álbum. Quer dizer, parecia um canalha do 10º ano. Sim, Um, não também não me pareceu nada correta a posição do Russell. é, É, roça o antidesportivo, na minha opinião. sim, aquilo foi deliberado Sim. aí até consigo concordar com a penalização porque se dava uns 5 segundos como dá a qualquer um, isso era Seria. enfim, estar quase a compactuar com o crime, no fundo. Sim, seria vergonhoso. Opa, em contrapartida, ali aquela situação que o Antonelli tem, aí parece-me mais natural, porque ele quase que batia e tem que se desviar e ter ali um momento com algum problema, mas isso aí parece-me muito mais natural. O destaque negativo, uh, Alpine, Gasly com dificuldades, tinha um acidente, não se qualifica bem, fica pelo Q1, há aquela situação toda também no primeiro momento de qualificação que me impede de melhorar a volta, o Colapinto duas corridas, uma nulidade, não apareceu ainda, portanto também aqui um destaque negativo para o Alpine, que é também uma confirmação desta inconsistência que os franceses têm atravessado desde que se tornaram em Alpine, deixaram de ser Renault. Já vinha dos tempos da Renault, é verdade, mas parece que cada vez pior. O Briatore, que entra na Alpine para meter as tropas em ordem, parece-me também algo perdido, ou impaciente, impulsivo, e as coisas não estão a correr muito bem para os franceses. Diogo, E viram o Oliver Oaks a sair num caso muito estranho. Entretanto, o homem já está, enfim, resguardado, entre aspas, no Dubai, porque o irmão foi detido num escândalo enfim, de uma alegada corrupção, de desvios de fundos e fraudes fiscais, umas coisas assim. Portanto, o Oliver Oaks.
demite no dia em que o irmão é detido e no dia a seguir ah, vai viver para o Dubai, parece-me também algo, enfim, estranho, no mínimo. Se calhar já estava planeado. Diogo, felizmente esta semana temos um grande prémio que poderá ser um bocadinho mais interessante, pelo menos há mais uma ultrapassagem, ao Grande Prémio da Catalunha, Barcelona. Um grande prémio que normalmente serve sempre para perceber a real valia dos carros. Diz-se que quem é mais competitivo em Barcelona, quem é mais rápido em Barcelona, é o melhor carro. Um, este ano Acho que já chegamos a essa conclusão. sim, já chegamos a essa conclusão, mas assim não tem uma confirmação. Era para a McLaren a vencer em Barcelona. Mas este ano com um extra de importância, porque há a estreia de uma nova parte do regulamento, que é a flexibilidade da suspensão, se não me engano, da Da- IASA, das asas das dianteiras. asas, do cansaço. Eu estava aqui antes de falar, estava a pensar, mas a suspensão ou as asas? A minha primeira intuição foi as asas. Mas depois pronto, esbardalhei-me. Esse tipo de suspensão também já não está muito em voga, já não se pode usar. Um, E portanto, o que é que tu esperas de Barcelona? E com isso, desafio-te para começares a dar as tuas previsões em Barcelona, que será um grande prémio daqueles que nós gostamos. E portanto, com uma qualificação e uma corrida, e ficamos por aí. Sim. Ah, parece-me que não vão haver muitas alterações porque não só há uma grande vantagem da McLaren, como há também uma desvantagem, um decréscimo de competitivo. Decréscimo não, porque isso não é. Não foi. Não perderam competitividade. Mas há uma desvantagem dos outros em relação à McLaren e há uma McLaren que tem uma vantagem em relação aos outros, de parte a parte, cada um com o seu problema, com a sua virtude. Portanto, e deixa-me só dizer, sou completamente contra esta diretiva. Eu tenho, eu gosto muito, eu não sou engenheiro, nem sequer teria qualidade para ser engenheiro, mas eu gosto muito deste espetáculo de engenharia, gosto muito das asas flexíveis, gosto muito de qualquer inovação de engenharia que traga uma coisa nova, aos carros e, portanto, deixa-me só fazer essa ressalva. Mas isto tudo para dizer que na qualificação dou a Polo Piastri, o segundo lugar ao Norris e o terceiro ao Verstappen. E não sei se queres avançar com a tua qualificação ou se posso avançar eu para a corrida. Não, podes ir para a corrida, depois eu Pronto, parto para a minha análise. e eu, portanto, dou a vitória ao Piastri e o segundo ao Norris. Acho que os McLaren vão andar ali no taco a taco, mas naquela questão de opá, não te vou atacar, nem tu te vais defender com muitos excessos. E no terceiro lugar, eu aposto Hamilton, porque está a ganhar forma, está a fazer excelentes corridas e Barcelona é uma daquelas pistas prediletas do britânico. E acreditas no primeiro pódio ao serviço da Ferrari? Sim, porque a Exatamente. sprint para mim não vão. Não é? Olha, para mim, Foi uma qualificação, surpresa. aposto em Piastri, Max e Lando. Corrida Piastri, Lando e Max. Portanto, só aqui a troca no segundo lugar. Em relação a toda essa questão das asas flexíveis, quer dizer, opá, deixem-se de chatices, deixem-se de mudar as regras a meio do jogo. Tudo bem, isto não significará ahm, uma grande mudança, não significará uma mudança na ordem das equipas. É verdade, também acredito nisso. Mas são o tipo de coisas que só confunde, que só acrescenta ruído, e que não deixa o desporto assim tão claro. Qual é a necessidade de estarmos a mudar de regras quase a meio do ano, do último ano de regulamentos, ou destes regulamentos? Em 2026 vamos ter regulamentos novos. Ou Aliás, fazer eu no sou início de muito. 2025 ou guardavam para o ano. O que se quer é corridas e que se deixem de inventar e de procurar este tipo de
pequenas coisas que não fazem grande diferença e que parece-me só, utilizando um ditado popular, é para inglês ver e para tentar fazer alguma coisa. Para tentar mudar Sim, pá, alguma coisa, mas que no fundo não muda nada. eu sou muito mais apologista de que ao invés enfim, de chorarem por uma regressão tecnológica, se é que se pode dizer desta forma, acho que as equipas deviam gastar os recursos em tentar inventar uma outra coisa. Claro que isto é tudo muito bonito, porque eles querem resultados para ontem e tal, mas sabemos perfeitamente que as vitórias não se constroem do dia para o outro. Portanto, as equipas, ao invés de chorarem, podiam pensar: ora bem, estes pegaram na asa, nós vamos tentar copiar, mas entretanto, vamos ali à parte traseira do carro e vamos ver onde é que podemos ter mais tração em todas as curvas e não mais tração nas curvas lentas, menos tração ou mais tração nas curvas rápidas. Vamos tentar criar aqui um mecanismo que seja mais equilibrado e que nos dê uma aceleração muito brutal na reta e seja mais fácil de ultrapassar. Por exemplo, sou muito mais apologista dessa mentalidade. Luís, microfone. O áudio, um pequeno problema, era para não incomodar a tua intervenção e depois comecei a falar com o microfone em mute. Mas dizia que fica este teu apontamento neste último episódio, antes dessa regra um, entrar em vigor. Voltamos para a semana para fazer o rescaldo do Grande Prémio da Catalunha, de Barcelona. Diogo, obrigado por ter estado desse lado. Em mais uma conversa, em mais um debate sobre a Fórmula 1. Obrigado também por terem acompanhado, já sabem. Deem like, comentem, partilhem e estamos de volta para a semana. Até lá.